Graça e paz. Todos que eu ainda não cumprimentei, aqueles que estão assistindo também das suas casas, onde estiverem. Eu gostaria de abrir com vocês. Hoje eu queria fazer uma reflexão sobre por que Jesus ressuscitou. Essa semana, semana da Páscoa, é a semana que, pelo menos aqui na minha vizinhança, eu vi bastante movimento com relação à Páscoa, com relação às comemorações católicas, né? Até na questão de comer, eles tomam um cuidado muito grande. E sábado, geralmente, é o cume da comemoração da Páscoa. Tá? Então, talvez você esteja perguntando, o pastor não vai fazer a ceia, né? Geralmente a Páscoa a gente lembra da ceia, mas eu queria trazer em memorial o domingo da Páscoa. O que aconteceu no domingo da Páscoa, tá? E a ceia aconteceu na quinta-feira. A ceia acontece na quinta-feira, tá? E sexta-feira, que é chamado de Sexta-feira da Paixão, nós vemos então que Cristo foi crucificado, né? E até as 3 horas da tarde da sexta-feira, então nós vemos que o sepultamento tinha que acontecer até às 18 horas, onde é o calendário judaico. O calendário judaico, o sábado começa depois das 18 horas, a sexta-feira termina às 18 horas. É diferente a contagem. Então Jesus disse que ao terceiro dia ele ressuscitou, ao terceiro dia. Então 15 horas da sexta-feira, ele morreu. Depois, no sábado, ele ficou o dia inteiro no túmulo, é o dia do Shabá, é o dia do descanso, tá? Em que nós comemoramos, o cristianismo comemora isso como um dia, você não pode trabalhar, você não pode comer certas coisas, né? Principalmente na Páscoa, sexta-feira do sábado, né? E no domingo de manhã ele ressuscitou, né? Não é 3 dias depois, ao terceiro dia, sexta, sábado e domingo de manhã. Terceiro dia ele ressuscitou. Então, as profecias que diziam a respeito da ressurreição de Jesus estão muito corretas, tá? E como se dizia já no Antigo Testamento, as profecias se cumpriram. E eu queria falar hoje principalmente sobre o domingo da ressurreição. O que acontece no domingo da ressurreição, tá? Então, vamos trazer um pouco, eu vou trabalhar com vocês somente no Evangelho de Marcos. Eu não vou trabalhar somente no Evangelho de Marcos. E como é que Marcos ele fez toda essa narração, tá? Ok? Abram em Marcos capítulo 16. Versículos 1 a 8. Eu gostaria de ler junto com vocês esses versículos. Ok? Nós temos no texto dos slides, nós temos somente versículos 6 e 7, mas eu gostaria de ler para vocês entenderem o contexto desses versículos de 1 a 8. A ressurreição de Jesus. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, eles foram ao túmulo. E no caminho perguntaram umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar
onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela palavra tão viva e que verdadeira que chega a nós, principalmente sobre a sua ressurreição, onde ainda muitas pessoas duvidam ou comemoram e novamente voltam a entender que Jesus, como se Jesus ainda estivesse no túmulo e não tivesse ressuscitado. Mas Jesus está aqui entre nós, ressurreto, vivo, e essa mesma ressurreição ele passou para nós, ó Pai, como vitória, como presente dado por Deus a cada um daqueles que creem. E nós, nesse domingo da ressurreição, queremos lembrar, relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E nós te louvamos por isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Falando sobre o domingo da ressurreição, só para nós começarmos a pensar. Por exemplo, nós pensamos no Natal e comemoramos o Natal e fazemos os presépios, fazemos os enfeites, e depois passou o ano novo, nós guardamos todo esse material como se Jesus ainda estivesse na manjedoura. Passamos o resto do ano sem essa lembrança de que Jesus, ele nasceu, mas ele está vivo entre nós. É isso que é interessante, que nós vivemos, desse tipo de memória, tá? Mas parece que a gente não guarda muito bem o que aconteceu, tá? O que realmente deve acontecer na nossa vida, tá? Quando pensamos em amigos e familiares que perdemos, é muito triste, é devastador pensar que eles se foram. Por mais que nós tentemos, tá? Não há nenhum avanço médico ou qualquer outra solução que ganhe da morte. Não existe. Nosso corpo vai se deteriorando e um dia ele vai se decompor. Ele vai se cair aos pedaços. Então é isso que está acontecendo na nossa vida também. Então Jesus, nesse Evangelho de Marcos, eu gostaria de trazer para vocês esse relato, onde Pedro está narrando as coisas e Marcos está escrevendo. Tá? Tem uma ótica de Pedro aqui, e depois gostaria que vocês observassem que um dos versículos fala assim, no versículo 7, onde eu li: agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Havia um recado especial para Pedro, para ele, não é só todos os discípulos, mas fala assim, diga aos discípulos e a Pedro, não fale com Pedro, tá? Então, é o único evangelho que fala desse detalhe. É Pedro quem está narrando, e é ele que sabe realmente o que está acontecendo. Depois, essas relevâncias, né, elas se encontram. Quem que está narrando a história? Não é Marcos que está escrevendo, é o Pedro que está narrando a história a Marcos, ok? Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno. Ele foi crucificado, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Essa foi a mensagem do anjo, do jovem vestido de branco, tá? As mulheres que foram levar as especiarias, tá? Para ungir o corpo de um cadáver, de um morto, tá? Foi isso que elas fizeram no domingo de manhã e encontraram ali um anjo que falava assim, olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui, tá? Então, nós temos então que apenas um homem na história demonstrou o poder e a autoridade absoluta sobre a morte. Tá? Ele sabia, antes mesmo das coisas acontecerem, exatamente como e onde a sua própria morte iria acontecer. Tá? É isso que é interessante.
tá? Nós estamos narrando, não é uma história qualquer, uma história, tá? Mas a pessoa que ia morrer sabia exatamente como e aonde ia morrer e quando isso ia acontecer, tá? Então, é mais notável que isso afirmou muitas vezes, Jesus falou muitas vezes que ressuscitaria no terceiro dia. Não só que morreria, mas que ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte, tá? Então, ele começou, eu quero discorrer no livro de Marcos, então no capítulo 8, 31, depois eu posso passar se vocês quiserem, isso aqui vai ficar na gravação também, vocês podem ouvir. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Mais uma que fala em 9:31, diz assim, e dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Então no livro de Marcos vai colocando os versículos falando que ele ressuscitaria. Tá? Não foi uma vez, foi várias vezes que Jesus fez isso. Tá? E também no versículo 33, 32 e 33, novamente, versículo 32, que não consta aqui, fala, novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. E no versículo 33, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. No versículo 34 de Mateus 10, ele diz assim, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então a gente vai vendo que a morte de Jesus, não só a morte de Jesus, mas a ressurreição de Jesus, ele mesmo dizia várias vezes. Tá? E várias vezes ele falou isso. Então não foi uma vez só, de repente Jesus fala, agora eu vou ser crucificado, eu vou morrer, e depois vou ressuscitar. Não, Jesus já vinha preparando seus discípulos e vinha falando isso claramente o que ia acontecer. Como é que a pessoa pode saber quando ia morrer e o que ia acontecer depois da sua morte? E Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Tá? Então, nós temos que considerar a nossa fé que temos em Cristo também, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que você fica pensando, que aconteceu no passado, não, é uma coisa viva, porque Jesus diz que isso vai acontecer conosco também. Tá? Então, tantas coisas dependem disso, Pois se Jesus estava certo de antemão mesmo sobre a sua morte e ressurreição, significa que ele é confiável, que Deus não é mentiroso e nem um louco. Tá? Prova que podemos confiar absolutamente em Jesus. Tá? Então, essas narrações bíblicas onde aqueles que creem na sua palavra, ela contém várias coisas que comprovam realmente o que aconteceu com Jesus. Tá? E muitos duvidam, não, será que ele morreu mesmo? Será que ele ressuscitou? Tá? Então é isso que muitas vezes quando as pessoas não buscam, não creem na palavra de Deus, e nós temos aqui um tão grande número de testemunhas, pessoas que realmente participaram da morte e da ressurreição de Jesus, e que esses evangelhos não bastou um só, mas são 4 evangelhos que foram escritos, para narrar aquilo que Jesus ele falou e preparou seus discípulos e a nós também. Então, também há esperança na morte, prova que há esperança na morte. Porque se Jesus morreu, e não somente morreu, mas ele ressuscitou, há esperança na morte. Tá? Por quê? Porque com a ressurreição Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Se Jesus realmente ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Essa é a mensagem. Se Jesus ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Mas como é que é isso? Tá?
Então, ainda parece que isso não é muito claro para nós, não é muito claro essa coisa de ressurreição. Por quê? Porque nós temos medo da morte. Nós olhamos para frente e falamos assim, nossa, né? São pessoas que ficam desesperadas com a morte, tá? Porque ainda não tem aquela esperança da ressurreição. Então, a Páscoa é justamente esse recado para mim e para você. Tá? Jesus ressuscitou e você também vai ressuscitar se você crer nele. Essa é a mensagem. Mas se Jesus estava errado, tudo isso aqui não aconteceu, é baseado em uma mentira, então nós não temos esperança nenhuma. Tá? Paulo fala isso em Coríntios. Fala se aquilo que você crê se baseia somente nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Tá? Então, vamos falar um pouco da morte de Jesus. Será que Jesus morreu mesmo? Tá? Então, vamos ver as provas que nós temos aqui. Tá? Ok? Como nós podemos ter certeza se essa afirmação de Jesus é real mesmo, é verdadeira? Tá? Então, nós vamos ver sobre a questão da morte. Primeiro, que nós precisamos saber se Jesus realmente ressuscitou. Será que ele ressuscitou mesmo? Tá? Quer dizer, primeiro vamos ver a morte. Será que Jesus realmente morreu? Então vamos ver o relato, eu vou pegar só no livro de Marcos, tá? Para falar para vocês o que aconteceu e qual foi o relato sobre a morte de Jesus, ok? Então, no fim do relato sobre a morte de Jesus, Marcos fala de 3 mulheres que haviam assistido o seu sofrer e o morrer também de Jesus. Elas não apenas assistiram à sua morte, mas 2 delas também o viram ser sepultado. Marcos conta que Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Tá? Não havia dúvida na mente delas de que o único local apropriado para Jesus naquele momento era o túmulo. Eles não tinham dúvida nenhuma a respeito disso. Então, Marcos 16:1, onde nós lemos, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Olha só, essas especiarias aqui, tá? Eram usadas somente para embalsamar os mortos. Era somente usada para... Então, os judeus, eles tinham esse costume. Então, para embalsamar alguém que era importante, que realmente representou muito na vida deles, tá? Então, quem tinha mais condições, ele comprava essas especiarias aromáticas para embalsamar o corpo das pessoas que morreram. Então, essas especiarias eram somente usados para embalsamar o corpo de uma pessoa que morreu. Então, aquelas mulheres não tinham dúvida nenhuma a respeito disso, que Jesus havia morrido mesmo. Tá? Então, e o segundo que nós temos aqui, a segunda prova que Jesus morreu, ele fala assim, que não apenas essas mulheres tiveram certeza da morte de Jesus. Vejam lá em Marcos capítulo 15, versículos 42 a 45. Tá? Ao cair da tarde, aproximando-se o sábado, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. 44. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo de Jesus. Olha só, mais uma prova que Jesus havia morrido mesmo. Tá? Não era comum
o ato da crucificação, alguém morrer tão rapidamente. Alguém morrer tão rapidamente. Então, Jesus, que entregou seu espírito, era às 3 horas da tarde da sexta-feira, e José de Arimateia, ele foi lá pedir o corpo de Jesus para sepultar ele antes das 18 horas. Então, Pilatos achou estranho, falou assim, poxa, já morreu? Já está? Então, esse governador romano chamado Pôncio Pilatos, ele questionou o centurião, tá? E o centurião confirmou que Jesus já estava morto. Tá? Então, os romanos tinham muitos talentos, mas eles eram especialistas em questão de morte, de matar pessoas. Tá? Então, o centurião foi lá, comprovou, o governador pediu a comprovação, e o centurião falou, não, já está morto. Pode entregar o corpo a José de Arimateia. Mas é interessante que José de Arimateia era um membro do Sinédrio. Tá? É um dos líderes judaicos que diz que é um dos principais ainda. Tá? E que esses líderes foram responsáveis por levar Jesus ao julgamento e à morte. Tá? E José de Arimateia, ele realmente esperava o reino de Deus. Era um homem que esperava o reino de Deus. Eram líderes religiosos, mas ele foi lá corajosamente e pediu o corpo de Jesus. Tá? E também diz lá no versículo 15, 46, então José depois entregou o corpo a José de Arimateia, ele retirou o corpo da cruz, ele baixou o corpo da cruz, e então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. Aqui está, então, uma narração que fala sobre esse lençol de linho que as pessoas fazem tanto, falar assim, que eles descobriram esse lençol de linho, e que configuram todo o castigo que Jesus, o sangue, então diz que o rosto dele aparece nesse lençol de linho. Tá? As coisas que as pessoas inventaram e depois descobriram que esse não é verdadeiramente, não foi da época de Jesus, foi alguma coisa que foi planejada, foi montada. Tá? Então, aqui nós vemos que José de Arimateia também não teve dúvida nenhuma. Nem Pôncio Pilatos, nem as mulheres, nem o centurião tinham dúvidas que Jesus realmente havia morrido. Não tinha dúvida nenhuma. Tá? Essas provas são necessárias, porque no mundo como hoje, nós temos isso, né? Que as pessoas ficam perguntando. Tá? Mas Jesus morreu mesmo? Não foi os discípulos que montaram toda essa cena? Tá? Então nós vemos aqui, não só as mulheres, mas também um governador romano, centurião, comprovaram que Jesus estava morto. Não tinha dúvidas. Tá? Não tinha dúvidas. Tá? Então, nós vemos então que os discípulos acreditavam que nunca mais veriam Jesus vivo. Em outras palavras, Pôncio Pilatos, centurião, José de Arimateia e as mulheres tinham certeza absoluta de que Jesus havia morrido. Você eu falei assim, é difícil, é angustiante saber que você, alguém da família, alguém muito querido se foi e você nunca mais vai ver essa pessoa. Esse mesmo sentimento cobria, por quê? Porque ainda não tinha entendido, tá, sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos não tinham entendido sobre isso. Então eles achavam que nunca mais veriam Jesus vivo. Tá? E aí que acontece então, que essa é uma prova unânime. Jesus estava morto realmente, tá? E eles acreditavam, nós nunca mais vamos ver Jesus. Tá? Então, vamos ver agora sobre a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus? Nós falamos da morte de Jesus, agora da ressurreição.
O Evangelho de Marcos, ele não para por aí. Ele registrou o que ocorreu nas 36 horas, logo após a morte de Jesus. 36 horas, na manhã de domingo. Na manhã de domingo, tá? Então, nós vemos lá versículos 1 a 3, tá? Quando terminou o sábado, tá? Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Após o término do feriado judaico, o feriado da Páscoa, tá? Porque é no sábado, então os católicos têm um ápice no sábado, tá? Da Páscoa, terminar o feriado judaico, tá? Eles comemoram isso. Eles retornaram ao túmulo, onde tinham visto o corpo ser sepultado 36 horas antes, tá? Mas ficaram assustados, levaram um choque, 2 choques na verdade, tá ok? Quando eles entraram. Versículo 4 e versículo 5, tá? Ele fala assim: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entretanto, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. O primeiro choque foi quando viram que aquela pedra enorme que ficava, geralmente era um túmulo cavado na rocha, tá? E que nunca havia sido usado. E só tinha esses túmulos, podia comprar esses túmulos quem tinha posses. E foi aí que José de Arimateia colocou o corpo de Jesus. E depois eles colocavam a pedra, e os romanos, para garantir, colocaram um selo inviolável ali naquela pedra que ninguém podia remover. Tá? Então é isso que eles fizeram, de todo o cuidado, os romanos fizeram para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Mas quando as mulheres foram de manhã cedo lá, a pedra estava removida. Tá? E quando eles entraram lá dentro, eles encontraram esse jovem, um rapaz vestido de branco. Nós imaginamos, né, o anjo com asas, tá? Mas quando eles aparecem no contexto bíblico, tá? Essa questão de asas foi criada. Por quê? Porque parece com um homem, parece que eu encontrei uma pessoa. Foi o que Abraão viu também. Aqui também as mulheres viram um rapaz vestido de branco, somente isso. Tá? Então confundiram com uma pessoa que estava lá. Tá? Então, eles ficaram amedrontadas. Primeiro choque foi quando, então, eles viram essa pedra removida. E aí veio o segundo choque. Quando entraram na tumba, Jesus não estava lá. Em vez disso, viram um jovem vestido de branco que disse porque Jesus não estava mais lá. Então, nós temos aqui mais uma, que no versículo 6 e versículo 7 do capítulo 16 de Marcos: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Esse foi o recado. Tá? Então, a pessoa que eles achavam que estava perdido para sempre, que achava que nunca mais iam ver Jesus, e aquele rapaz falou assim, que Jesus esperava eles na Galiléia, onde o haviam visto pela primeira vez, onde tudo começou. Outros relatos bíblicos nos dizem que houve pelo menos 10 ocasiões nas quais Jesus apareceu aos seus discípulos após a sua morte.
Também lemos que mais de 500 pessoas o viram ao mesmo tempo, depois de ressurreto. Então há um tão grande nuvem de testemunhas que viram Jesus ressurreto. Não foi somente os discípulos, não foi somente as mulheres, tá? Então, o relato bíblico diz que muitas pessoas viram Jesus ressurreto, tá? E não era um fantasma, ou uma alucinação. Tinha um corpo físico e olha só o que ele fazia, que podia comer e beber. Jesus comeu e bebeu com os discípulos. Tinha um corpo físico, e que poderiam falar com Jesus e poderiam até tocar nele. Olha só o que aconteceu. Tá? Esses que Jesus, que eles achavam, nunca mais eu vou encontrar Jesus, nunca mais eu vou ter eu vou vê-lo, porque ele morreu, e de repente Jesus está ali entre eles, comendo, bebendo, conversando com eles. Tá? O que nós podemos aprender aqui desse relato sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Os anos passaram e muitos daqueles discípulos morreram felizes por causa da sua fé, simplesmente porque não tinham dúvida alguma de que Jesus havia ressuscitado de fato. Esse que tá? Muitos de nós que somos seus discípulos, né? Então nós temos que será que muitas vezes morremos angustiados ou ficamos realmente preocupados com o que vai acontecer? Porque ainda não temos a esperança da ressurreição do nosso corpo, a nossa ressurreição. Não dá mais. Os discípulos não duvidavam e eles morreram felizes. Olha só, tá? Então, tinham visto com seus próprios olhos que nenhuma ameaça, nenhuma tortura que podiam fazê-los negar que o que sabiam era verdade. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles iam, os romanos julgavam por causa de César. Muitos morreram e não negaram a sua fé. Por quê? Eles estavam felizes porque Jesus ressuscitou. O que nos dá essa felicidade? O que nos dá essa convicção de vivermos essa vida aqui, passarmos essa vida e temos a esperança que nós também vamos ressuscitar? Esse é o grande, aquilo que realmente a morte e a ressurreição de Jesus deixou para nós. E é vivo, essa esperança é viva, não é esperança morta, não é que ficou no passado, não, é aqui, agora. Eles viram em primeira mão o triunfo de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre a morte, e por isso a morte já não lhes causava mais medo algum, e nem tinha o poder sobre eles. Que esperança é essa? Tá? Então, muitos cristãos depois passaram pela morte. Não só naquela época, mas depois também. Tinham que negar a sua fé, tinham que pisar na Bíblia, tinham que negar todas as coisas, países comunistas e outros países também, em prol da sua fé, mas eles não negaram. Por quê? Porque eles tinham a esperança da ressurreição. É vivo isso. Então, qualquer coisa faz a gente negar depois de uma pressão tão forte como muitos passaram, tá? E se nós não tivermos a esperança da ressurreição, nós vamos acabar perdendo, nós vamos acabar. Por quê? A esperança da ressurreição é que nos dá a vida que Jesus falou para nós vivermos aqui, neste mundo aqui. Marcos não duvidou que a afirmação era um ultraje, ignorou a dificuldade de se crer no que ele disse. Então diz que as mulheres, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas.
Depois de tudo aquilo que eles viram, as mulheres ficaram atormentadas. Mas sabemos que essas mulheres chegaram para os discípulos, e mesmo amedrontadas, chegaram e falaram assim: olha, Jesus deixou um recado. Eles não tinham visto Jesus ainda ressurreto. Falou para vocês irem para Galileia. Pedro, Jesus falou para você ir também. Pedro falou para você ir também. Porque Pedro tinha negado a Jesus. Pedro tinha negado a Jesus. Pedro que afirmava que Jesus era... falou assim, não, essas coisas não podem acontecer com o Senhor. Ele afirmou, quem és tu, Jesus? Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? O Senhor é conhecido como um dos grandes profetas. Mas e vocês que dizem? Foi Pedro que respondeu, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Levou um elogio, sim, de Jesus, falou assim, nossa, é bom, Pedro, que o Espírito Santo revelou isso para você. Mas, depois disso, Pedro que ficou assim, aí Jesus fala, mas eu vou morrer, em 3 dias eu vou ressuscitar. Quando Pedro falou assim, não, esquece esse negócio de morte, esquece essas coisas ruins que podem acontecer com você, Aí Jesus fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Olha só, Pedro. Pedro fala assim, ainda que todos te neguem, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te negar. Olha só que interessante isso. E Pedro, ao galo cantar, segunda vez, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. 3 vezes havia negado Jesus. Apesar de Jesus ter sempre dito que era tudo plano dele, ainda assim era muita coisa para entender e de aceitar. Mas talvez seja difícil para você também. Ouve essa história, todos os anos ouve essa história. Você confia? Você crê nisso? Você crê na esperança da ressurreição? Talvez a grande tentação seja ignorar a prova que vimos de que Jesus é e o que ele dizia que ia fazer. Como as mulheres, o nosso instinto pode ser fugir da ressurreição e não dizer nada a ninguém. Isso é o mais triste da vida. Você é uma pessoa que Deus colocou sobre você a ressurreição, a esperança da ressurreição, a ressurreição verdadeira. E você não fala disso para ninguém. Isso é triste. Você não compartilhar isso com ninguém, isso é muito triste. Como é que você tem um tesouro tão grande, você tem uma esperança tão grande e você não fala disso para ninguém? Lembre-se das palavras que aquele rapaz de branco disse lá na tumba. Ele pediu que as mulheres dissessem aos discípulos, ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Olha só que interessante aqui. Tá? E a contextualização dos nossos dias. Aqui eu vou entrar em Atos capítulo 17, 31. Não apenas os discípulos viram a ressurreição de Jesus, você também verá. Não apenas os discípulos viram a ressurreição de Jesus, você também verá. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ressuscitando dentre os mortos. Isso que ele está falando é nós. Está falando de nós. Deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus falou isso e falou assim, que você também receberá a ressurreição dos mortos. Essa esperança que nós temos que carregar, viver dessa forma. Não depois que você morrer, não. Agora. É agora.
Porque se você não compartilhar isso, se você não viver isso na sua vida aqui, você vai ter medo de tudo. Você vai ser uma pessoa insegura. Você é uma pessoa que nem aquelas mulheres vão ficar amedrontadas, assustadas, falando, não vou falar isso para ninguém, vai me complicar as coisas. Não. Essa é a mensagem que nós temos para as pessoas. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e pode ressuscitar você também. A pergunta é, você está pronto para encontrar Jesus? Depois de tudo isso que nós conhecemos, e principalmente nós cristãos, ouvimos todos os anos, a pergunta é, você está pronto para encontrar Jesus? Ele ressuscitou. E quando nós estivermos lá junto com Jesus vai chegar para você, tá? Nós vamos fugir de Jesus? Nós vamos esconder a nossa face, como dizem em Apocalipse? Ou vamos encontrar Jesus com aquela alegria, um abraço, assim, finalmente, nós estamos juntos, agora, para sempre. Qual é a esperança que você carrega na vida? Qual é a esperança? Se a nossa esperança é somente para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus ressuscitou. Tá? E a ressurreição garante que um dia todos ressuscitaremos dos mortos. E Jesus será nosso juiz nesse dia. Será nosso juiz nesse dia. Ele vem com justiça, será nosso juiz. E ele vai dar o carimbo, o selo. Ressuscitou, ressuscitado. E nós? E nós? Boas mensagens já foram pregadas durante todos esses anos que a igreja existe. E agora? Como é que nós faremos daqui para frente? Você vai viver como um filho da ressurreição? Como uma filha da ressurreição? Ou vai viver temendo as coisas que podem acontecer amanhã? Se a sua saúde vai ser boa ou não? Se você se declarar cristão, pode sofrer por isso? É isso que nós estamos vivendo hoje. Não dá para negar mais. Ou você é, ou você não é filho da ressurreição. Amém? Tá? Vamos ter uma palavra de oração. Depois eu gostaria que o Felipe pudesse dirigir a parte de oração, que já tem a lista. Ok? Tá? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque em tudo isso o Senhor nos deu essa esperança da ressurreição. Ainda como nós somos pecadores, incoerentes, mas ainda assim o Senhor afirma que nós somos teus filhos e fomos chamados para proclamar a ressurreição de Jesus. A Páscoa nos lembra isso, Senhor. Não somente a morte de Jesus, mas principalmente a ressurreição de Jesus, e que essa ressurreição não foi só de Jesus, mas é nossa também, ó Pai. Por isso, nós pedimos que nós possamos declarar, Senhor, nós somos filhos da ressurreição. Nós somos filhas da ressurreição. Estamos aqui para proclamar para o mundo que Jesus não só morreu, mas ele ressuscitou, dando essa esperança para cada um daqueles que ouvirem o teu evangelho também. Pai, que a nossa boca possa proclamar e não ficar assustado ou temendo o que pode acontecer, mas somos chamados para proclamar a tua palavra aonde nós formos também. Agradecemos e oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.